para que obedeçamos o tempo de 5 minutos, sob o risco de nós não ouvirmos todos os inscritos. Se inscreveram os seguintes parlamentares e, para facilitar a nossa vida, nós vamos ouvi-los e encerrar as inscrições ao ler os nomes, ok? Milton Monte, o último. Vamos lá, ó. Deputado Mendonça Filho, deputado Geraldo Simões, deputado Paulinho da Força, senadora Cátia Abreu, deputado Ontes Lorenzoni, senador Humberto Costa, que está inscrito, deputado Beto Mansur, deputado César Conago, deputado Glauber Braga e senador Hollenberg. Me levanta agora. É de Deus. Márcio Francisco. Jorge Bittar. O Brasil é um pouco do tamanho do Brasil. Ok, já escrevi mais o Milton Monte, o Márcio e a Irine. 7 milhões, 900. E o Vanhone. Ok? Jorge Bittar já botei. Milton Monte, Márcio, Jorge, Irine, Vanhone. Ok? Fazemos esse acordo para falar a todo mundo. Estão encerradas democraticamente as inscrições. Mendonça Filho, ao tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhores expositores, senhores senadores e deputados. Eu volto a insistir, presidente, aqui em alguns temas que eu tive a oportunidade de falar na última sessão pública dessa comissão mista e que reforça um entendimento que eu quero que, inclusive, fique muito claro, que ele é pernambucano e de um pernambucano, mas ele é também de um brasileiro. Eu tenho convicção de que há necessidade de nós modernizarmos e avançarmos na questão da legislação portuária brasileira, que infelizmente ainda é absolutamente atrasada. A última grande alteração que houve na legislação portuária foi de 93. E, na época, se disse, inclusive, pelo relator, na ocasião, que aqui não é um ambiente para fazer política, ou para tratar de política. Eu acho que essa é a casa política. E eu faço política com absoluta responsabilidade, querendo o bem para o país e o bem para o meu Estado. E é dessa forma que eu me comporto aqui em todas as ocasiões e vou me posicionar. Eu acho que a medida provisória traz elementos positivos, objetivos positivos, mas comete erros, equívocos, absolutamente inaceitáveis. Trata o Brasil como se, porventura, essa nação fosse única, exclusivamente homogênea. Do Rio Grande do Sul ao Ceará, de Pernambuco ao Maranhão, e não é. Esse modelo que está sendo imposto através de uma medida provisória, é um modelo excessivamente centralizador. Ele vai na contramão, inclusive, da própria exposição feita há pouco pelo presidente da ANTAC, ex-ministro Pedro Brito, falando a respeito dos principais portos do mundo. O segredo do sucesso da maior parte dos portos delegados do Brasil foi justamente decorrente da descentralização. Eu tomo o exemplo, eu quero pedir aqui a atenção do eminente relator, de Suape, que imaginou que era uma crítica e um excesso pernambucano. Não que eu, como pernambucano, queira transformar Pernambuco no coração do Brasil, mas pelo menos no umbigo. Suape é um exemplo de sucesso, meu caro relator, pela descentralização. Nós competimos com o Porto do Rio Grande do Sul na disputa de um estaleiro, na época que estávamos no governo. Esse estaleiro passou praticamente mais de um ano esperando uma autorização governamental de cima do governo central, não obteve, prometemos essa autorização em 3 meses, efetivamos, o que foi um fato absolutamente inacreditável para os empreendedores de então, e por isso houve investimento naquele porto. Então, por que centralizar tudo na ANTAC, na Secretaria Especial de Portos? Sinceramente, isso é uma aberração. Tem que se rever isso, tem que se descentralizar. O planejamento global do sistema portuário pode e deve ser centralizado através da Secretaria Especial de Portos. Pode e deve ser fiscalizado e acompanhado pela ANTAC.
mas não todas as decisões. Processo licitatório, mais burocracia. O governo central não cuida daquilo que é sua competência e responsabilidade. Eu ouvi e assisti aqui os expositores falando como se, porventura, o governo tivesse assumido as suas funções ontem. A semana passada, estão no poder há 10 anos. Os acessos aos portos brasileiros estão absolutamente estrangulados. O que é que foi feito até aqui? O funcionamento do poder público dentro dos portos brasileiros, Receita Federal, e nós vimos isso aqui ontem, Anvisa, entre outros órgãos, é deficiente. Sequer funciona 24 horas, como ocorre nos principais portos do mundo. Então vamos cuidar da tarefa que é responsabilidade direta do governo. Vamos tentar otimizar essas relações que dizem respeito à competência e à responsabilidade do governo central, fazer com que o planejamento ocorra no poder central da Secretaria Especial de Portos e da ANTAC, mas a execução, a licitação tem que ser feita nas unidades portuárias descentralizadas nos portos delegados. É isso que eu faço, o apelo que eu faço, porque o modelo de sucesso de SUAP pode ser replicado para várias partes do Brasil e, infelizmente, não está sendo entendido. Eu fico até com a pergunta, por que que PECEM não se inclui dentro desse modelo portuário, se ele é tão bom? É porque ele não funciona. Vai haver um estrangulamento. Há quantos meses o segundo terminal de contêineres do Porto de Suape, eu ainda tenho 30 segundos, presidente, há quantos meses o segundo TECOM de Suape espera a autorização para ser licitado dentro da ANTAC? Então, a gente tem que combater o excesso de burocracia. Aqui eu estou defendendo os interesses do país, aqui eu estou defendendo, evidentemente, os interesses do meu estado, do estado de Pernambuco. Agora, sinceramente, francamente, a aberração que existe nessa medida provisória é a aberração decorrente de um excesso de centralização. O governo não pode se imaginar como se estivéssemos num país unitário. Nós estamos vivendo numa federação, e essa federação exige que se dê autonomia aos estados, dentro de um planejamento, dentro de uma harmonia global, dentro de uma lógica que pense o Brasil como um grande país, mas se dê competência e competitividade, condições de cada espaço estadual traçar a sua própria política de atração de investimentos. Se, porventura, essa medida provisória, só para concluir, presidente, essa medida provisória passar do jeito que ela está apresentada ao Parlamento brasileiro, vai ser realmente algo extremamente danoso ao desenvolvimento regional, particularmente o estado de Pernambuco, que transformou SUAP num grande vetor de atração de investimentos privados para o estado pernambucano. Deputado Geraldo Simões. Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senadora e colegas deputados e os nossos expositores, doutor Pedro, o ministro Leônidas, doutor Bernardo Figueiredo e doutor Roberto Dantas. O ministro Leônidas, ele começou a exposição dele, até aqui a folha número 1, falando da devolução de carga nos nossos portos. 2001, 506 milhões de toneladas, para 2012, 904 milhões de toneladas. Esse é o número que eu considero extraordinário, como considero também extraordinária a preocupação das nossas autoridades do Poder Executivo, preocupado com o crescimento do Brasil, da agropecuária, e que a gente precisa de mais portos para 2030, e o ministro Leônidas adverte que é possível já agora, em 2015, daqui a 2 anos. E essa medida provisória, ela vem acompanhada de um conjunto de investimento da ordem de 50 bilhões de reais. O doutor Bernardo Figueiredo falou há pouco que até 2002, todo o dinheiro que tinha para a infraestrutura era 1 bilhão de reais por ano no Ministério de Transporte, onde lá dentro, num conjunto de salas, funcionava alguma coisa que cuidava de portos. E ele disse que o ano passado isso foi multiplicado por 20 vezes, 20 bilhões de reais. Ele avalia que esse aumento extraordinário ainda é insuficiente para a necessidade que nós temos do investimento da logística. Eu quero aqui, com base na exposição do ministro, falar do avanço que foi a Lei dos Portos, de 93. Foi um avanço. O Estado saiu da operação, foi para a regulação, e a iniciativa privada foi para a operação.
E acho que foi por isso que nós conseguimos movimentar esse conjunto de cargas, quase que dobramos em tão pouco tempo. Quero falar também que foi um avanço a Secretaria Especial de Portos. Deixamos de ser alguma sala do Ministério do Transporte, cujo foco maior era a rodovia, depois vinha a ferrovia, Porto vinha lá atrás. Foi um avanço da Secretaria Especial de Portos e eu vejo o avanço nos investimentos em relação ao PIB, antes e depois da Secretaria Especial de Portos. E agora vem a medida provisória 5595. Acho positivo a medida e com o investimento em conjunto, mas entendo também que precisa passar por mudanças aqui na Câmara do Povo, na Câmara do Deputado e no Senado, essa comissão mista do Congresso Nacional. Essa medida, ela tira uma dúvida que atrapalhava a muitos, carga própria e carga de terceiro. Teve uma medida, uma portaria do professor Decreto 6620, que foi muito duro. Diz o seguinte: porto de carga própria, se terminar de carga própria, se tiver uma folga, pode movimentar a carga de terceiro e carga do mesmo tipo. E agora, tira a dúvida, não tem mais carga própria, nem carga de terceiro, o que regulariza a situação de terminais importantes que estavam na ilegalidade no Brasil. É possível que isso seja necessário para dar conta dessa responsabilidade da gente de movimentar tanta carga. Eu concordo, tal. O que eu fico na dúvida, e acho que a gente pode corrigir aqui, é porque se eu tive esse esforço inteiro para acabar com a diferenciação de carga própria e carga de terceiro, se eu trago para a legalidade terminais importantes que estavam funcionando à margem da lei, do decreto 6620, por que eu não faço isso também com um conjunto de empresários brasileiros que pegaram a atividade no setor quando era muito difícil? Eu fico cá a imaginar como não deveria ser lá em 93, 94, após a lei, para você estabelecer a relação, o que é autoridade portuária, o que é operador portuário. Se eu estou querendo mais porto, mais investimento, esses 54 terminais que venceram um primeiro período de 25 anos, naturalmente teriam direito a um segundo período de mais 25 anos. Eu digo, não, tem que licitar. E em um tempo que se pagava outorga e que não dá para o empresário recuperar esse investimento da outorga em 25 anos. Nós estamos falando 50. Eu acho que cabe também uma revisão nesse processo. Eu vi aqui um documento da ação empresarial, que tem entidades importantes, que vai mais. E não acho que está errado. Eles estão querendo os contratos que vão vencer, eles estão querendo antecipar uma renovação em troca de um conjunto de investimentos. Eu acho que é positivo, 54 bilhões do Estado, mais 10 bilhões desses terminais anteriores à lei, mais não sei quanto desses terminais que querem antecipação da renovação. Essa é uma coisa. A outra coisa é que nós temos um governo popular no Brasil. Governo popular, no meu entendimento, não se toma nenhuma decisão sem escutar todos os segmentos. E tem um segmento que a gente precisa escutar. Aliás, essa comissão está escutando aqui desde o primeiro dia. Foi o primeiro grupo que foi ouvido por essa comissão, foi dos trabalhadores portuários. Terminou a instalação, o relator e o presidente ouviram as federações. Entendo que a gente tem que discutir e ver o que é que a gente pode, para concluir, senhor presidente, o que é que a gente pode incorporar da demanda das federações de trabalhadores na nossa medida provisória. Eu gostei muito, já disse aqui ao relator, de uma decisão que o presidente Lula tomou lá atrás. Ele preferiu, diferente de outros governos, construir navio aqui, mas com preço mais caro do que tinha lá fora, para gerar emprego aqui para atividade naval. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui perfeitamente com os trabalhadores portuários. Nem estou falando apenas da guarda portuária. A guarda portuária tem que constar aqui, sabe por quê? Aí já é uma brincadeira. O modelo de porto do mundo que deixou de ser do Estado foi na Inglaterra e foi com uma primeira medida que inspirou alguns aqui no Brasil. Acabou com aquele porto lá, sobre concluindo, geral, a gestão estatal. Mas não acabaram com a guarda real que administra 3 castelos da Rainha Elizabeth. Não dá de maneira nenhuma para que a guarda portuária da gente, que é o exemplo, seja aquela mão de obra que vai lá de ser conta. Eu prefiro a guarda portuária tradicional, funcionária do porto, que conhece a história do porto, o guindaste, o cais, o calado, a profundidade, os funcionários do porto. E o órgão também dá para a gente fazer um debate. Deputado Geraldo Simões, deixa o órgão para depois, que os trabalhadores já discutiram bastante. Muito obrigado, senhor presidente. Elementos de sobra para debater sobre essa questão. Deputado Paulinho da Força.
Senhor presidente, relator, senador, senadoras, ministros, deputados. São tantos problemas nessa medida provisória, centrar aqui em algumas questões apenas. Queria fazer uma pergunta, ministro Brito. O senhor é um dos homens que mais conhece Porto, não só no Brasil, como no mundo. E fiquei muito satisfeito do senhor ter falado, embora eu estou aqui também com uma relação dos 100 maiores portos do mundo. E todas elas, conforme, se pudesse alguém passar, por favor, ali. Eu queria o seguinte, Pega aí, Marcos. este modelo, esses 100 maiores portos do mundo, o modelo é exatamente o que nós temos, né? Porto público com operação privada. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, onde é que inventaram esse novo modelo, já que os 100 maiores portos do mundo funcionam com o mesmo modelo que nós tínhamos no Brasil? Aí vocês inventaram um outro modelo que não tem lugar nenhum do mundo, a não ser esse da rainha que falou aqui, o Gelal. Esse da rainha é de um porto só. É, de um porto só. Eu queria te dizer também o seguinte, o senhor comparou muito aqui, então eu fiquei satisfeito do senhor ter dito que não tem esse modelo no mundo inteiro, é uma invenção aqui do governo Dilma, né? Então fiquei muito satisfeito, estou te passando a relação dos maiores 100 portos do mundo, que é exatamente o modelo nosso, né? E que aí foi inventado um novo modelo. O senhor comparou aí também, acho que na sua exposição, a quantidade de produtos exportados ou importados por Roterdã. Eu quero te dizer que não é por causa do preço. Se for, nós estamos ferrados, não vai resolver o problema dos portos brasileiros. Por quê? Roterdã, um container em Roterdã, custa $259. Em Santos custa 260. Mas no Rio de Janeiro, nós estamos embarcando mais barato, 233. Né? E no Rio, aliás, em Bitimba, e no Rio está 222. Né? Mas vamos supor que nós tivéssemos que fazer todo esse esforço para economizar $90 para se comparar com Roterdã, não vai resolver o problema do Porto de Santos. Então, pelo que eu vejo, não é o problema do custo do contêiner na hora que chega no porto. O problema está para trás, né? O nosso Roberto falou aqui, e não soube explicar, talvez ele não estudou direito, mas eu quero dizer o seguinte, Roberto, vou responder para você. Sabe por que esse produto nosso fica parado aquele tempão todo que o senhor apontou? É porque a Receita Federal trabalha apenas 8 horas. A Anvisa trabalha 8 horas, né? O Ministério da Agricultura trabalha 8 horas, o Porto trabalha 24, mas o governo, né? A burocracia do governo não trabalha. Poderia até sugerir aqui, relator, ontem a gente fez essa discussão aqui, se fosse possível a gente pôr nessa medida provisória, né, já que o governo não mandou, dizer o seguinte, olha, para trabalhar 24 horas, quantos trabalhadores terá que contratar a mais para pôr na Receita Federal? Quantos trabalhadores a mais tem que contratar para pôr na Anvisa, no Ministério da Agricultura? E a gente acrescentar aí, porque não adianta a gente querer inventar mais terminal portuário, porque também esse outro negócio, o senhor sabe muito bem, ministro Pedro Brito, que não é a quantidade de terminal, né? Você tem, eu até que depois queria fazer uma pergunta para o senhor sobre isso. Você tem, por exemplo, em Xangai, quantos terminais tem? Né? Quantos operadores portuários tem? Né? Não é aumentando a quantidade, porque você tem ganho de escala. Se você quer baratear, você tem que ter escala. Aqui não, aqui nós vamos aumentar, né? Pulverizar. Mas eu queria dizer o seguinte, que o grande problema, então, é logística, né? Os caminhões estão parados lá na descida, porque não tem silos, não tem lugar para guardar, né? E também por causa da safra, que chega tudo no mesmo momento. Se a gente pegar todos os anos, são parecidos. E o principal custo do porto brasileiro hoje é o para trás. Aí o grande problema que eu vejo nessa medida provisória é que vocês, o governo, cismou desconfiou que o problema é o operador portuário, né, e o trabalhador. Né? O trabalhador, eu já tive a oportunidade de apresentar nessa comissão, o trabalhador para embarcar um carro ganha 20 centavos hoje. Para embarcar 100 toneladas de soja, que é exatamente o tamanho dessa sala mais ou menos, de soja, ganha 19 centavos em São Paulo ou em Santos e 13 em Paranaguá.
né? Então, portanto, não é também o trabalhador. Não é possível que esse, embora aqui nessa casa, inclusive, tem alguns que gostariam de ter trabalhador escravo, não é isso que atrapalha os nossos portos. Não é possível que seja isso, né? E aí eu não entendo por que a medida provisória também não trouxe o ógimo. Não trouxe ali a questão do ógimo. Já que o trabalhador custa tão barato, por que não incluir os ógimos na medida provisória? Enfim, então só para falar aqui de alguns assuntos. Obrigado, deputado Paulinho. Senadora Cátia Abreu. Gostei de ser porto 24 horas. Lá em Curitiba tem uma cidade 24 horas. Senhor presidente, eu... É uma rua 24 horas. Porto 24 horas. Ovanhone. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer a participação dos convidados, ministros. É muito importante que esse debate chegue em todas as situações de um porto, todas as opiniões. Ainda ontem eu recebi a visita dos armadores, senhor relator, e queria deixar aqui registrado a reclamação dos armadores pela ausência de convite para que eles estivessem aqui. Também atribuo essa falha à minha pessoa, que podia ter feito isso, mas, na realidade, não me lembrei, sinceramente. Mas eles estão muito ressentidos de não serem ouvidos, porque eles é que são que faz o transporte marítimo no mundo e gostariam de participar. Então, se houver ainda condições, eu gostaria de ser, inclusive, autora do requerimento. Na verdade, o que nós precisamos colocar em mente nesse momento, embora a discussão chegue acalorada pelos participantes, por defensores de categorias, por parlamentares que defendem uma área ou outra, isso é a coisa mais natural do mundo que aconteça no Congresso. Mas eu gostaria apenas de alertar a todos que os detalhes que nós todos estamos discutindo, apesar de importantíssimos, mas é quase que pano de fundo. Porque, na verdade, o mérito principal do que nós estamos fazendo aqui, com essa medida provisória, é a abertura dos portos, é poder continuar construindo mais portos privados. Não significa que aqui está todo mundo à caça às bruxas. Quem são os culpados da ineficiência dos portos do Brasil? Nós temos, eu já falei mais de 5 ou 6 vezes, é um conjunto de ineficiências, contando todas as cadeias, inclusive o governo, ou principalmente o governo, pela falta de investimentos. Não porque não queira, ao longo dos anos, todos os presidentes que vieram, mas por falta de caixa. Então, nós chegamos numa posição, numa situação, em que pese as discussões de detalhes, e por categorias e por segmentos, que são também importantes, mas o mérito da MP, o principal dessa MP, é permitir que o porto privado misto possa acontecer para suprir uma das maiores ineficiências nos portos, que é a falta de investimentos. Eu recebi visitas de alguns investidores dizendo, e armadores, que no Porto de Santos, por exemplo, que o cais mede 12 quilômetros, que seria necessário mais 30% de cais em Santos para resolver moderadamente a situação de atracação. Berço e atracação. Então, o que acontece? O que custaria isso? Talvez 3 bilhões, 4 bilhões de reais? Apenas 4 quilômetros de cais. Se nós fizermos comparações aqui, como todos gostam, e eu também, o Bolsa Família gasta 20 bi por ano para atender sei lá quantas milhões de famílias, 15 milhões de famílias. São 4 bi para 4 quilômetrozinhos de berço. Isso significa que nós precisamos da iniciativa privada. Nós precisamos dos investidores. Porque é importante essa complementação. Com relação ao que disse o Pedro Brito, que sempre foi um defensor, quanto mais um defensor aguerrido do porto público, sempre foi contrário ao porto privado, desde a época que era ministro, e eu respeito a sua opinião, a opinião é sua. Na verdade, o que nós precisamos compreender diante disso tudo, é que se os portos do mundo são públicos, a sorte são de países que têm um super caixa em seus tesouros para fazer esses investimentos. Porque eu já disse e repito, muito melhor para os empresários é encontrar o porto pronto, ir lá entrar numa licitação, comprar seu terminalzinho, fazer a sua superestrutura e cuidar da sua vida. Mas, infelizmente, o nosso caixa não comporta essa situação. Por isso precisa do braço privado para os investimentos. Não só para melhorar a concorrência, mas para melhorar a eficiência. Então, nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, investimento privado para que possa nos ajudar a superar esses gargalos.
Quem quiser aqui saber dos dias de um porto para outro comparativamente, eu tenho 3 números aqui que demonstram ineficiência em todas as áreas, por isso são bons números. Por exemplo, tempo médio para liberar carga. No Brasil são 4 a 5 dias. Os portos de referência são 1 e 2 dias, 1 dia e meio e 2. O tempo de desembaraço aduaneiro, que é responsabilidade principalmente de governo, a média mundial são 2,9 dias, no Brasil são 5,5 dias. A qualidade de infraestrutura, que também o culpado não são quem está trabalhando ou quem desenvolvendo o porto. A qualidade de infraestrutura, a nota mundial é 4,2, a do Brasil é 2,7. Isso mostra mais uma vez que a falta de qualidade de infraestrutura portuária faz com que nós precisamos de mais investimento. Esse número aqui, para encerrar, senhor presidente, que o Pedro Brito mostrou, eu gostaria que pudesse aqui fazer uma remissão. Quando eu digo que o volume de cargas de Roterdã é 434 milhões de toneladas e Brasil 97, Santos, mais em compensação a receita bruta é 1 trilhão e aqui 738 milhões e milhões, eu só gostaria de pedir que façamos uma conta de dividir aqui. Vamos fazer uma continha de dividir 50% se o preço da tonelada fosse o mesmo em Roterdã e Brasil. O preço da tonelada em Roterdã são só R$3. No Brasil são 7. É só multiplicar ali que a gente aprendeu isso no primário. Que nós vamos ver que nós estamos, se fosse o preço de Roterdã, o nosso faturamento corresponderia a 22% apenas de Roterdã, secretário e ex-ministro Brito. Então essa comparação aqui não serve para nós. Aliás, serve para mostrar o quanto os nossos custos estão altos. É isso que essa tela demonstra. Então, com relação... Concluindo, senadora. Vou concluir. Com relação, senhor presidente, a essa concentração que foi aqui dita por muitos, e eu acho que todo mundo tem que ter essa preocupação com concentração, porque isso é horrível. Agora, eu pergunto aqui, eu não estou compreendendo isso. Que tipo de centralização é essa? Vamos ver. A CEP coordena, planeja, orçamento e mais... afins. E os outros ministérios? Por acaso o Ministério do Transporte e todos os demais não fazem o seu planejamento? Agora vamos passar para a agência reguladora. Realiza procedimentos licitatórios das outorgas. Regula, fiscaliza diretamente os contratos de arrendamento, concessão e autorização. Por acaso na energia é diferente? Por acaso na telefonia é diferente? Por acaso nas licitações de estrada são diferentes? Então eu não estou entendendo. Nas docas está ficando o que não pode ser descentralizado. A administração. Mas nós estamos apenas fazendo aqui, inventando a roda. Esse é o padrão de todos os setores da economia nacional. Não é uma diferença do porto. Portanto, eu não concordo que está havendo uma centralização. Muito ao contrário, está tendo um rearranjo para que os portos possam ficar iguais aos demais setores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senadora. Deputado Ontes Lorenzoni. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, olha, eu não invejo a posição do senador Eduardo Braga. Por uma razão objetiva. Todos os princípios, as boas intenções são evidentes. O problema e o desafio do senador Eduardo Braga é fazer com que a carta de boas intenções que acompanha a medida provisória, e que aí não há quem não concorde, do trabalhador ao armador. Todo mundo quer eficiência, competitividade, resultado do salário ao lucro. O problema é que o que está escrito não cumpre minimamente com o que promete. A expectativa que se gera no Brasil não está comportada no texto da MP, senhor relator. Triste, lamentavelmente. Eu desejo que os portos do meu país, que o setor pelo qual eu luto, que é o setor primário, possa sim exportar com eficiência, com qualidade, com competitividade, com custo baixo, que esse gargalo desapareça. Agora, o que está escrito na MP, como ela está construída, ela traz uma lógica de trocar a autonomia local, a descentralização de tomadas de decisões, pela centralização.
Eu não estou falando de política de governo, de atribuições de ministérios ou de agências. Eu estou falando das coisas comezinhas do dia a dia que estão sendo retiradas de todos os portos centralizados. Se isso desse certo, nós estaríamos comemorando a revolução logística no Brasil. De estradas, portos e aeroportos, porque o que nós assistimos de 2003 para cá foi justamente isso, um esforço para que os ministérios recuperassem a capacidade de definir políticas, fosse as quais fossem. Uma outra questão importante que vai caber ao relator, e aqui eu acho que o deputado Mendonça Filho foi feliz. Aqui nós todos somos agentes para fazer o Brasil crescer. Aqui não tem espaço para oposição ao governo, para a política partidária. Aqui nós queremos é ver o país dar certo. Então, eu fico feliz quando eu vejo o entusiasmo que a senadora Cátia Abreu abraça essa luta, vejo as ponderações que são justas, que o Paulinho da Força em muitos momentos traz, e me preocupo de como é que vai ser o texto. Eu estou curiosíssimo para ver o relatório. Porque como é que é? As licitações, as concessões, as autorizações, que prazo tem para o governo fazer? Não dá para jogar para regulamento. Eu tenho um defeito comigo. Eu desconfio de governo. Sempre. Porque eu sou sempre a favor do cidadão. Então, tudo aquilo que o Parlamento, o Congresso Nacional, puder colocar na lei, é uma salvaguarda, é uma segurança jurídica para todos. O lavar as mãos da Casa de Leis, que tem se repetido ano após ano, de jogar para regulamento, só tem um pagador de conta, o contribuinte brasileiro, ao longo das últimas décadas, de todos os governos. Então, senhor relator, eu também fico preocupado, porque aqui a gente fala de ter atividade, e eu concordo com o conceito de que ter carga é carga. Eu estava discutindo com o deputado César Conago aqui, é business. Se é privado, se é público, não tem menor, se é próprio, se é de terceiro, tem menor importância. O que nós precisamos é marcos legais que dê tranquilidade a todos e faça realmente o investimento acontecer. E faça, principalmente, não há uma palavra na medida provisória que me obrigue. Vamos lá, eu sou veterinário de formação. Que obriga o Ministério da Agricultura do Brasil a estar 24 horas por dia em todas as atividades de aduana no Brasil. O horário é das 9 às 17 com intervalo de almoço. Às 16h30, tem razão. A Anvisa a mesma coisa, estiveram aqui os órgãos de governo e com a maior tranquilidade disseram que é assim mesmo. E que a população e quem precisa do porto tem que se sujeitar. Então é evidente que nós temos muitos problemas a resolver e eu quero, senhor relator, dizer com sinceridade que o senhor conte conosco para ajudar a resolver. Agora, o senhor tem uma tarefa hercúlea, que é colocar aí no projeto, no relatório, projeto de conversão, aquilo que vai realmente fazer a nova abertura dos portos no Brasil. Aquilo que vai dar tranquilidade para que isso aconteça, porque senão vai ser mais uma promessa inaugurada, mas a obra não entregue. Nós no Brasil, nos últimos anos, nós temos muitas promessas inauguradas e temos, lamentavelmente, em muitos momentos, a frustração da obra não acontecer. Então, por isso, eu quero concluir essa minha observação, dizer que tudo aquilo que caminha para a descentralização, me parece um conceito que não vale só para a iniciativa privada. Quanto mais centralizada a decisão, mais ágil é. A MP fala em evolução, mas involui ao centralizar. Então, eu concluo aqui dizendo que nós temos muito para refletir. As contribuições que tivemos aqui foram da melhor qualidade. Agora, quem vai definir se realmente o Brasil vai avançar é o texto do eminente senador Eduardo Braga e tudo aquilo que nós, com os destaques, com as emendas, no debate de plenário de Câmara e Senado, vão poder tentar construir. Do contrário, se ficar como está, senador, o senhor vai ser porta-voz só de uma boa nova, só que ela nunca vai chegar na vida dos brasileiros. E eu espero que todos nós tenhamos a responsabilidade cívica de construir um caminho que o Brasil avance.
Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao próximo parlamentar inscrito, o senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, acho que há um consenso entre todos que aqui estão, sejam os que defendem de forma absolutamente incondicional o teor da medida provisória, quanto aqueles que têm críticas de conteúdo bastante amplas, de que há um objetivo claro na medida provisória, que é o de procurar superar um problema que nós já estamos até cansados de ver aqui. Todos que vieram aqui mostraram o diagnóstico. Enfim, há um entendimento de que há uma situação que precisa ser mudada e há um entendimento de que a medida provisória avança numa série de aspectos e pontos. Me parece, pelo que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui das discussões, eu quero confessar que eu não tenho nenhuma especialização de conhecimento em portos, enfim, mas eu acho que há 3 questões que eu gostaria que pudessem ser melhor explicadas, particularmente pelo ministro. A primeira delas é esse tratamento diferenciado em relação aos que hoje têm o direito de operar nos portos públicos e a situação em que ficam após a mudança de regras. Me parece que essa é uma preocupação de muitos que estão aqui. Que tipo de decisão, para ser bem objetivo, que tipo de decisão ou que margem de negociação existe para nós produzirmos o mínimo de isonomia entre quem, num determinado momento, desbravou essa área, não é? Pagou por esse desbravamento e as novas regras que vão dar um tratamento diferenciado. Isso é uma questão que eu acho que precisa ser respondida. A segunda questão é que pode-se esperar do governo Dilma qualquer tipo de atitude, menos, isso eu digo afirmando, menos a de que deseje precarizar o trabalho, que deseje criar qualquer tipo de tratamento prejudicial a qualquer segmento dos trabalhadores. Existem questões que são objetivas, que foram levantadas aqui, e a minha pergunta ao ministro vai no sentido do seguinte: que tipo também de flexibilização, de negociação pode se estabelecer no sentido de que as demandas que foram apresentadas aqui por vários segmentos de trabalhadores possam ser compatibilizadas com a medida provisória? Me parece que esse é o segundo ponto central da discussão. E um terceiro, que está mais localizado em alguns portos, apesar da discussão mais global da centralização, eu acho que alguns aspectos dessa centralização, eles são realmente necessários, não é? Porque se nós desejamos uma política global que enfrente esse problema de maneira ampla, é preciso que haja não só um planejamento, mas a tomada de decisões que sejam implementadas como um todo. Isso é uma coisa óbvia para qualquer política. O SUS, por exemplo, que é um sistema altamente descentralizado, as políticas só funcionam quando há uma tomada de decisão e aquela política é implementada. Então, o planejamento e algumas ações importantes, eu acho que elas devam ser realmente centralizadas, não é? Porém, eu pergunto se esse aspecto que tem sido levantado, particularmente pelas bancadas tanto do Senado quanto da Câmara Federal do Estado de Pernambuco e que dizem respeito a caracterização, não só a caracterização daquele porto, mas a essa decisão de realização das licitações a partir dos órgãos nacionais. É importante também dizer que isso não acontece sem razão. Às vezes as pessoas chegam aqui e fazem um discurso aguerrido, às vezes até bonito, mas esquece de dizer, por exemplo, que Suape há 10 anos não licita o segundo terminal. Fala-se de uma eficiência e nós sabemos as razões também, porque muitas vezes há posições tomadas para favorecer monopólios.
A questão concreta é essa. Logicamente que quem analisou esse quadro observou isso também. Constatou que, apesar de esse poder ser delegado à administração portuária de Suape, isso não foi feito. Agora, a partir dessa constatação, nós levarmos a um processo de centralização que sequer o ato de licitar possa ser de iniciativa do Porto, eu acho que talvez a gente esteja um pouco exagerando. Nós podemos ter um planejamento, nós podemos ter um contrato de gestão que diga as metas, quem vai fazer o quê, qual é a vocação de cada porto, mas chegar ao detalhe de talvez concentrar na mão das autoridades nacionais a licitação, eu acho que poderia ser ponderado. Então eu pergunto a Vossa Excelência se há espaço de negociação também nesse terceiro ponto. Pelo que eu pude sentir nessas discussões aqui, esses são os 3 pontos mais debatidos. Obrigado, desculpe aí por ter extrapolado a hora. Eu que agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputado Beto Mansur. Senhor relator, só queria fazer um comentário com Vossa Excelência. A gente está na casa há um certo tempo e convivemos aí bastante tempo. Eu participei da 8.630, estou ficando velho. Ela é de 93, Leônidas também foi deputado conosco. E depois disso acabei me elegendo prefeito em Santos, administrei a cidade e convivi com essa questão portuária durante muito tempo e a gente vem convivendo. Eu, particularmente, tenho uma posição muito bem definida com relação à questão que envolve descentralização. Eu defendo a descentralização portuária no Brasil. Eu acho que os portos brasileiros, dentro dos seus estados, eles têm que, fundamentalmente, competir entre si. Eu defendo o CAP. O Conselho de Autoridade Portuária, ele se iniciou ainda quando era prefeito. E ele teve uma resolutividade muito, muito positiva. É lógico que a gente vê os números e os computadores, com todo respeito a quem os apresentou, aceitam qualquer número. O papel aceita qualquer coisa. O grande detalhe é que Santos salvou o Brasil no setor de exportação, principalmente o porto. Temos problemas demais. Um deles é essa questão que envolve a nossa operação de 24 horas. Estão lá os trabalhadores todos, muitas vezes a gente convive com isso no dia a dia, eu e o Márcio, estão lá trabalhando às 24 horas do dia e você vê setores do governo que têm o seu horário das 8 às 18 e acabou. E não tem discussão, vai discutir com a Receita, vai discutir com a Anvisa, vai discutir com o Ministério da Agricultura, você não consegue, nem como prefeito, porque eles gostam de mandar mais que o prefeito. E até mais que o presidente da Codesp. Mais que o governador. E mais que o governador. Então, eu quero ponderar aqui na comissão, eu acho que todos nós aqui temos, logicamente, as nossas opiniões. Tem lá o Paulinho, o grande defensor do trabalho portuário, e a gente defende também, mas eu sinto, ô Eduardo, que nós precisamos produzir uma legislação que dê um tapete vermelho para que o investimento possa vir e que seja um investimento seguro. Eu acho que o fundamental dessa medida provisória, muito se fala na imprensa, aqui e ali, que a medida provisória foi feita exatamente para os terminais de uso privativo que devem operar carga de terceiro. Eu, particularmente, sempre defendi isso. É um absurdo nós termos um terminal, por exemplo, lá em Santos, da Uzi Minas, que só possa operar a sua carga própria. É um absurdo você ter terminal da Vale super bem montado e você poder só ter que operar carga própria. Nós precisamos sim ter competitividade. Eu acho que nesse setor a medida provisória ela é muito, muito positiva para dar a possibilidade do investimento.
Agora, eu gostaria só de fazer esse comentário com você, Eduardo, porque eu acho que você tem com todo respeito, meu senador, tem todas as possibilidades de produzir uma legislação que seja uma legislação que dê a possibilidade do investimento. Nós temos aí problemas graves, no meu entender, de gente que está lá há muito tempo nos portos, gente que roeu o osso para poder se viabilizar, terminando o seu contrato agora, sem possibilidade eventual de renovação. A gente tem os grandes armadores internacionais de olho no Brasil. Essa ideia de a gente tarifar por movimentação de contêineres e mais tarifa, os grandes armadores vão dar uma bicicleta no empresário brasileiro e a gente daqui a pouco vai ter que estar pagando valores mais altos de transporte internacional. Então, eu defendo que a gente produza uma legislação que seja, na minha opinião, descentralizada. Eu ouvi aqui o meu querido Pedro Brito, salvo o melhor juízo, defendendo um pouco a descentralização aqui, e o meu querido Leônidas querendo concentrar mais. Eu sou contra a concentração. Só para encerrar, eu vou dar um dado para vocês, que é uma característica da ineficiência do nosso governo brasileiro. Eu, em 1997, quando eu estava assumindo a Prefeitura de Santos, entravam e saíam do porto, entravam e saíam da cidade 5 mil caminhões, todos os dias. Hoje, entram e saem 10 mil. Naquela oportunidade, 5 mil. Eu fui atrás do governo, pleiteando um estacionamento de caminhões em uma área que pertence ao governo. Isso foi em 1997. Nós estamos em 2013. Eu até vi uma notícia outro dia que o governo está agora pensando em liberar, através do Serviço do Patrimônio da União, uma área, que é exatamente essa, para que a gente possa construir um estacionamento de caminhões. Isso, Eduardo, é a maior vergonha. Você foi prefeito de Manaus, você foi governador, e você sabe o impacto que tem 10 mil caminhões entrando e saindo dentro de uma cidade. Então, o nosso governo, ele é ineficiente. Se a gente não descentralizar e fizer os portos competirem entre si, nós vamos dar um passo para trás. Obrigado. Deputado César Colnago. Senhor presidente. Desde ontem. Desde ontem. Eu queria, primeiro, parabenizar a mesa, a fala dos ministros, mas cumprimentar todos os deputados. Hoje eu queria fazer mais umas perguntas do que fazer a minha opinião. Primeira pergunta à mesa, principalmente ao ministro. Quanto tempo o governo discutiu essa medida provisória internamente depois com a sociedade? Segunda pergunta ao ministro. Na visão do senhor, o senhor poderia dizer qual foi a urgência e a justificativa para a edição da medida provisória e não no formato de um projeto de lei que a casa, dentro das comissões especializadas, teria mais tempo de discutir um problema tão importante, uma área tão importante para a nossa economia? E se a Lei 8.630, que gerou resultados positivos, não poderia ser aproveitada e aí o governo colocar aquilo que quisesse mudar dentro daquela legislação, que foi ela que modernizou muito dos nossos portos, e a medida provisória também traz coisas positivas e necessárias para a questão da competição? Por que não aproveitou aquela legislação numa canetada que ficou aqui 2 anos? Vocês acabaram com a lei anterior e criaram a medida provisória que está trazendo insegurança jurídica. Então, a pergunta, terceira pergunta. A outra é, já tem, segundo dados de internet, a empresa Catalina, ela concorreu no processo do certame licitatório agora, pagou de outorga 80 milhões, e ela está desistindo em função da insegurança do que vai acontecer quando entrar em vigor, por causa da questão colocada pelo senador Humberto da isonomia. Eu pago agora e daqui a amanhã vai entrar um concorrente meu que não tem esse ônus, essa outorga. Como é que não está claro a questão da isonomia na medida provisória? A outra pergunta, aí eu gostaria de perguntar, e aí principalmente para a ANTAC. A medida provisória, diferentemente do que ocorre no mundo e no Departamento de Transporte e Logística do BNDES contratado pelo governo,
aponta para o município e para os estados, aponta a descentralização, aponta o fortalecimento da autoridade portuária. A fala de Vossa Excelência, para mim parece que o senhor falou essa questão da importância do CAPES. O CAPES está desaparecendo. Eu tenho falado aqui que o CAPES virou, quem está no porto agora é zelador. Não tem nenhuma importância do ponto de vista de gestão. É assim, nós não estamos com um vetor invertido de centralização da gestão, que poderia sim ter um planejamento nacional, evidentemente, até para que a concorrência necessária também não seja predatória, em função dos custos e da competição, mas em que medida nós não estamos fazendo? A China começou a descentralizar, segundo esse estudo, início de 80, mas efetivamente em 94. Olha o que eles fizeram em poucos anos, com a descentralização, evidentemente com a capacidade de investimento. A outra pergunta é ao ministro: o senhor acha que, do ponto de vista da legislação de portos delegados, isso está claro, a independência que hoje existe da delegação dos portos nos estados e municípios? Isso não está confuso? Porque essa é uma experiência interessante e também ela aponta na descentralização. E, por último, aí é mais uma observação, o que levou, em 2003, está aí, talvez o ex-ministro Pedro Brito estivesse lá, ou na burocracia, a alterar o decreto de 66, depois uma legislação de 88, e colocar: poderá ser ininterrupta a atividade estatal pública da Anvisa, principalmente da aduana, nas áreas de portos e aeroportos. São áreas em que o contrabando, nós abrimos as fronteiras para o contrabando. Porque olha a função, muitas vezes, dessas atividades no porto e no aeroporto. Não é só, inclusive, comercial, não. É de vigilância. O que levou a mudar a legislação numa lei de 2003 a 10.833 de 2003? De onde veio essa ideia? Qual a lógica e a racionalidade nisso? Você vai em todos os portos do mundo, está aqui o documento que nós discutimos, a figura da aduana, ela trabalha junto com o porto. 24 horas. Até se o porto não tem uma carga, não tem um volume suficiente, você pode até dosar, mas portos da estatura Paranaguá, Santos e outros, é uma coisa inconcebível. E, por último, dizer sempre ao nosso nobre Eduardo Braga, eu acho que eu quero felicitar a medida provisória. Eu acho que o debate é importante. Pena que nós tivemos 5 dias para estudar, para fazer algumas emendas, e pouco tempo para debater. E o debate até de forma quase convulsionada, porque o tempo nosso é muito pequeno. Então, se fosse por projeto de lei, nós teríamos mais tempo para discuti-la. Está na vossa mão fazer um belo trabalho de aproveitar o que é bom, mas de mudar fundamentalmente essas lacunas. Eu acho que o problema principal não tem nada a ver com a mão de obra dos trabalhadores. Eu acho que o problema principal dessa medida é a centralização, o aumento da burocracia e a falta de fortalecimento de quem opera porto. É só ver a experiência do Porto de Nova York. Até os prédios que estão em torno da administração do porto, inclusive os que foram explodidos. Então, assim, nós estamos na contramão do que o mundo está fazendo. Isso me preocupa. E eu acho que a medida provisória, o Eduardo, que é senador, foi prefeito, tem muita experiência, governador. É senador ainda. É senador, desculpe. Mas foi governador. Vai, com certeza, fazer a adequação necessária para que a gente possa ter um bom instrumento de desenvolvimento e corrigir aquilo que é possível, porque nem todos os problemas que nós estamos discutindo aqui, e aí a questão já foi colocada aqui, sabe, do acesso rodoviário, ferroviário, do acesso do porto aos investimentos no porto são necessários, da burocracia, da capacidade de investimento e da autoridade portuária que o doutor Pedro falou. Isso é fundamental, esse conjunto funcionar para que o porto tenha o melhor resultado. Muito obrigado. Bom, nós temos... O que prefere os senhores parlamentares?
Podemos devolver, já falaram vários, ainda temos 7 inscritos. A palavra aqui, sobretudo, para o ministro e para o diretor da NTT, falam e depois retomaremos. Pode ser assim? Porque se não é bom para fluir o debate, pode ser assim, Brito e ministro? Podemos fazer assim? Depois, viu, Glauber? Você é o primeiro da outra ordem de inscrição. Ministro Leone, seguido. Obrigado, Pedro Brito. presidente. Controlando, evidentemente, o tempo. Vamos tentar aqui ser rápido. Bom, o deputado Mendonça Filho colocou um ponto com relação à centralização. Por que que o governo tomou essa decisão que, no nosso entender, não vai prejudicar, sobre hipótese nenhuma, 2 pontos essenciais para a economia brasileira: movimentação e menor custo. Em 10 anos, todos os portos brasileiros conseguiram arrendar, fazer o processo licitatório de 10 terminais. Ora, não estou querendo transferir a culpa para ninguém, eu estou colocando uma realidade. E para que a gente pudesse normatizar, padronizar todos os estudos e todos os processos licitatórios, nós chamamos esse procedimento para a ANTAQ com as diretrizes de planejamento do governo federal. Um outro ponto importante que nós não estamos centralizando, que eu podia relatar, é que o plano diretor, o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto, quem vai fazer é a autoridade portuária. Agora, a CEP necessita de saber o que é que o porto está realizando, se está dentro dos parâmetros dos programas de planejamento do governo federal. Nós temos 34 portos públicos do Brasil, são 129 terminais de uso privativo. O governo tem que saber o que está acontecendo realmente. Tem licitações em portos, que eu não vou citar qual, que faz o processo licitatório de um berço, de uma área, e vizinho é outro procedimento licitatório de arrendamento, com regras diferentes. Tem como o governo federal, deputado Beto, acompanhar isso a contento, de acordo com uma lógica que nós necessitamos de aumentar a capacidade, de saber o que nós precisamos realmente em cada área, em cada região do país? É praticamente impossível. Nós não temos nada contra os portos delegados. É tanto que nós delegamos 16 portos dos 34 que são de nossa responsabilidade. Nós temos 34 portos públicos do país e 16 são delegados. E nós delegamos que era importante para o país e para o Estado, onde aquele porto é abrigado. Era importante. E o governo, apesar desses portos serem delegados, o governo financia uma grande parte dos investimentos desses portos. Inclusive de swap. Eu estou colocando isso como genérico. Todo mundo recebe esses benefícios. Agora, esse ato de trazer para a CEP, ou para a ANTAQ, coordenado pela CEP, é um fato para agilizar, para melhorar, para padronizar e para dar a velocidade dos investimentos que nós todos necessitamos e precisamos. Todos nós não reclamamos que falta capacidade. Nós todos não reclamamos que os navios ficam esperando ao largo dos portos para fazer o seu trabalho de movimentação. Todos nós reclamamos isso. E o governo está cuidando dessas duas áreas, tanto do porto organizado, do porto público, que se fala que nós queremos sucatear os portos públicos. Pelo contrário, o governo está investindo recursos importantes nos portos públicos. Nós estamos melhorando a gestão desses portos. Estamos fazendo tudo aquilo que for necessário para que eles possam também fazer a sua parte e movimentar aquela carga que seja importante para o nosso país. De modo que esse ponto de centralização, eu compreendo que não é uma realidade, né? O que nós queremos é fazer esta padronização, dar agilidade
nesses processos licitatórios e também, é claro, nos investimentos. Por isso, nós não temos nada contra o Porto de Suape, pelo contrário, é um porto importantíssimo para o Nordeste e para o nosso país. O outro ponto importante que eu queria... Ministro, tem uma questão aqui para nós, deputados. Tem uma votação nominal, é uma questão importante, e eu solicito que quem puder ir votar e retorna rapidinho, porque uma nominal é um projeto muito importante, viu, Jorge? Pois é, mas vamos continuar. Nós não queremos. Não outro ponto a importante, com relação à centralização, eu tentei já explicar. Outro ponto é que nós queremos prejudicar os trabalhadores. Pelo contrário, se o governo federal vai fazer um processo licitatório de 42 novos terminais, isso significa que nós vamos movimentar mais cargas. E se nós vamos movimentar mais cargas nos portos públicos, nós vamos precisar de mais trabalhadores. Se o governo está investindo uma boa quantidade de recursos nos acessos aquaviários, nos acessos terrestres, na infraestrutura portuária, como é que eu estou querendo prejudicar os portos públicos ou os trabalhadores que militam nos portos públicos? Quer dizer, isso eu compreendo que está tendo uma falta de compreensão daquilo que é importante dessa medida provisória e que vai, sem dúvida nenhuma, se nós conseguirmos aprovar, ela vai dar um avanço extraordinário na área portuária do nosso país. Outro ponto que eu queria frisar foi relatado aqui pelo senador Humberto Costa, é que eu falei da padronização já, a motivação, se teria alguma maneira da gente devolver esse processo licitatório para os estados. Isso já está aqui no Congresso Nacional, os congressistas vão analisar, o governo está acompanhando todos esses passos que estão sendo dados aqui no Congresso Nacional, e nós deveremos analisar e acompanhar e tentar o melhor caminho para nós melhorarmos o sistema portuário nacional. E, ministro, só uma dúvida. Quantos funcionários tem na CEP? 200 e poucos funcionários. E na ANTAC? 180. Somando dá uns 400. Isso. Eu só preciso imaginar o seguinte, quer dizer, na Companhia Docas de Santos tem 1.500 funcionários. Mas lá a maioria do nosso... Não, quero dizer o seguinte, repare, imaginando que tudo de vários portos vão ser vocados para essa estrutura que está aí, né? Mas nós estamos recompondo essa estrutura. Nós vamos recompor essa estrutura que seja necessária para que a gente possa acompanhar todos esses procedimentos, tanto a CEP como também a ANTAC. Vamos lá, ministro. Só para não perder a oportunidade, essa questão eu acho que ela é fundamental. A CEP ela vai fazer, como o senhor falou, um plano diretor para o Brasil. Já tem o plano. Já tem o plano diretor. Já tem o Plano Nacional de Logística Portuária e nós estamos fazendo o plano diretor de cada porto brasileiro. De cada porto. Berço por berço. Tá, concentrado em Brasília, ouvindo os CAPs, ouvindo todo mundo. Quando se faz um plano diretor, a gente ouve todo mundo. A gente faz esse procedimento dentro do porto. É dentro do porto. Tá, e aí ela vai propiciar, eventualmente, dentro desse plano diretor, ela vai fazer as suas licitações, os seus leilões, etc. Através desse plano, os portos vão fazer os planos de desenvolvimento e zoneamento deles. De acordo com eu concordo. Eu só estou perguntando se esse processo todo, o arroz com feijão de fazer uma licitação, sim. se vai ser concentrado em Brasília ou se vai haver uma determinação para cada porto fazer aquela licitação... Não, vai ser aqui na ANTAC, vai ser em Brasília. É que vai correr o perigo. Vamos lá. É isso, ministro? É isso. Vamos ouvir o Pedro Brito. Eu só queria fazer uma interrupção, porque como nós estamos de maneira extraordinariamente aqui esvaziados por causa da votação, eu não queria perder a oportunidade. Quando se fala sempre, ministro, da demora, que em 10 anos licitamos apenas 10 terminais, etc., é preciso também lembrar de quantos terminais estavam vagos. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, se o senhor licitar agora todos os terminais do Brasil, pela ANTAC, todos eles, a próxima licitação será daqui a 25 anos.
Isso não é um defeito. Isso pode até ser uma qualidade. Quer dizer, demorar para licitar não é defeito, é qualidade. Né? Quer dizer, não é o número de licitações que dá a produção daquele Sem porto. dúvida, Né? sem dúvida. Brito. Obrigado, presidente. Bom, o ministro Leônidas respondeu basicamente aí todos os questionamentos, mas eu gostaria só de fazer alguns comentários. Um deles sobre ógimo, que foi feito pelo deputado Paulinho da Força. É preciso a gente entender que o ógimo, como conceito, como estrutura conceitual, é um sistema moderno de gestão de mão de obra que implementa as convenções de trabalho e encontrado em vários portos do mundo. Eu estive, por exemplo, em Valência e eles lá têm um ógimo que oferta exatamente mão de obra avulsa para os diversos terminais de forma muito competente. Qual é a diferença entre o ógimo de Valência e os nossos aqui que têm tantos problemas? É que, em primeiro lugar, existe uma gestão profissional, é uma empresa, é constituído como uma empresa, e a segunda e talvez mais relevante diferença é que lá e em outros portos onde existe estrutura semelhante, a utilização não é obrigatória. O ógimo existe, quando um terminal precisa de um trabalhador avulso, ele pode ter a opção de ir lá ou de ir em qualquer outro lugar. Qual é o benefício disso? É dar eficiência, é dar treinamento para as pessoas estão sendo constantemente forçadas a se treinarem e tudo mais. Mas o ógimo, como estrutura conceitual, com algumas mudanças, na minha visão, é algo que deve ser preservado. Eu queria dizer isso ao Paulinho, mas ele, infelizmente, teve que sair. Outra questão que ele mencionou é a questão da escala. De fato, isso faz parte do negócio portuário no mundo inteiro. Eu não sei se dá para colocar aí aquele quadro que tem os 20 maiores portos do mundo, porque aí a gente rapidamente fala dessa questão da escala. E, de fato, o negócio portuário é um negócio que exige escala para ser eficiente. Quer dizer, não existem negócios portuários pequenos que tenham eficiência, que tenham preço baixo, que tenham competitividade. Se nós, por exemplo, criarmos no Brasil dezenas de pequenos portos, provavelmente nós teremos um gravíssimo problema no futuro de portos quebrando, de portos se juntando, de eventualmente até se chegar a uma situação de oligopólio, que é a natureza deste negócio portuário no mundo inteiro. Estão aí os 20 maiores portos do mundo de contêineres e, como eu disse no início, entre eles, 9 são chineses, né? O porto de Xangai, que hoje é o maior porto do mundo, movimenta 4 vezes mais do que o Brasil inteiro. Ele é um porto que tem 2 operadores, com essa movimentação de contêineres. O porto de Singapura, que durante muito tempo foi o primeiro do mundo e que perdeu para Xangai recentemente, ele tem um único operador. E por aí vai. Se a gente for analisar cada um desses portos, a quantidade de operadores de contêineres é muito limitada. O porto de Roterdã tem 3 operadores de contêineres. E isso é política de Estado. Não é à toa, isso aí não acontece por acaso. Isso é política de Estado e é por isso que o porto é público e é por isso que o porto é regulado e o Estado tem planejamento estratégico consistente para poder fazer isso funcionar. Então, de fato, de novo, a pergunta do Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força, a escala é um aspecto dominante no mercado portuário. A senadora Cátia Abreu questionou a questão do investimento privado e, claro que eu defendo com muita segurança o porto público, como ela mencionou, porque, em primeiro lugar, porque é uma prática estabelecida no mundo inteiro e uma prática de sucesso. Então, não é algo que não se pode questionar. O porto é público por diversos aspectos, todos os investimentos de acesso são públicos, quer dizer, para um porto funcionar ele tem que ter vários investimentos do Estado para poder colocar ele em operação. O porto é público e por que todo mundo corre para um porto público no mundo inteiro? Porque um porto público oferece um conjunto de externalidades, de mercado, de facilidades de logística que fazem com que todo mundo prefira operar num porto público do que isoladamente fora dele. Pergunte a algum operador
na Holanda se ele quer ter um porto fora de Roterdã ou fora de Amsterdã. Ninguém vai querer, porque existe um conjunto de infraestrutura que faz aquilo funcionar como um relógio. Tá? Uma carga, por exemplo, que chega em Roterdã, ela pode facilmente chegar ao Mar do Norte, aliás, ao Mar Negro, lá do outro lado do continente, porque existe uma intermodalidade, canais que foram construídos ao longo do tempo. A senadora falou também o caso do Porto de Santos, que tem 12 quilômetros de cais. O Porto de Antuérpia tem 150 quilômetros de cais, 2 vezes mais do que a costa do país. O Porto de Hamburgo tem 55 quilômetros de cais. O Porto de Roterdã tem 80 quilômetros de cais. Agora, nós precisamos entender que são investimentos feitos ao longo de um milênio. Né? O Porto de Roterdã, o Porto de Antuérpia, são portos milenares. Há uma condição de mercado que exige desses portos esse tipo de competência de investimento. Obrigado. Bom, seguindo aqui os inscritos, deputado Glauber, desculpa aí, viu, Glauber? Não. Obrigado, presidente, senador Eduardo Braga, diretor Pedro Brito, ministro Leônidas, diretor Roberto Dantas, aos deputados e deputadas, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente tratar aqui de uma premissa. Eu não posso considerar natural, e aí eu acho que é importante a gente ter esses conceitos de uma forma bastante clara, a regra de que aquilo que porventura seja ineficiente é ineficiente por ter o caráter público. Eu acho que a gente pode ouvir isso de muita gente, pode ouvir de senadores que tenham esse conceito como um conceito de vida, já está enraizado, mas essa não pode ser a adoção da postura por parte de nós mesmos. E quando eu digo de nós mesmos, eu falo como também é de base de sustentação e apoio do governo. Porque se a gente for fazer apresentações de demonstração para, no final das contas, partir para a premissa de que o que é público é ruim, a gente vai estar fazendo a defesa contrária de tudo aquilo que historicamente a gente batalhou. Quando eu tinha 18 anos, há 12 anos atrás, o meu professor de Direito, um dos professores de Direito do primeiro período, se virou para mim e para os outros alunos que estavam na sala e disse que a Petrobras deveria ser privatizada por conta da sua ineficiência. E demonstrou por números a motivação do porquê isso devia ser feito e realizado. Então, essa é a primeira preocupação. E as outras preocupações, elas vêm embutidas nesse mesmo caráter. Quando a gente fala da guarda portuária, da inclusão da guarda no texto, ela tem também um caráter de conexão com esse pano de fundo. Porque quando a guarda portuária não vem no texto, a impressão que se dá, mesmo não tendo sido essa a intenção do governo, é que, porventura, esse tipo de serviço queira ser privatizado. E aí a gente faz a defesa exatamente do contrário. É importante a inclusão da guarda portuária, independentemente dos custos que isso possa, porventura, ter nos orçamentos, mas porque a gente está tratando de uma área que, por ser estratégica, precisa ter uma guarda portuária de caráter público, incluída, então, no texto. Quando a gente fala do órgão gestor de mão de obra, tem o mesmo sentido, porque fica uma preocupação também de natureza clara. Ou seja, 2 regimes operando em um mesmo sistema vai ter, no final das contas, o caráter de fazer com que aquele regime que, porventura, possa se tornar mais oneroso, entre aspas, ele possa ter um esvaziamento. A preocupação é essa. Ou seja, a conexão com o pano de fundo inicial. Essa é a preocupação e por isso a gente repete tantas vezes aqui nessa comissão esse tema, essa questão. E aí, ministro, diretores, vem uma outra preocupação. Quando a gente tem a oportunidade de incluir no texto, e aí a gente está falando objetivamente, do artigo 4º, a possibilidade da administração no todo, no final das contas. Parágrafo único. Perfeito, exatamente. Parágrafo único, artigo 4º. O relator já conhece esse parágrafo único de cós salteado.
Quando a gente fala no artigo 4º que essa administração pode ser no todo da iniciativa privada, isso, claro, gera a mesma preocupação relacionada ao pano de fundo inicial. E por isso a gente se volta ao governo no sentido de colaborar e dizer que a gente considera importante essa modificação. E aí vai o último ponto. Quando há posições diferentes dentro do próprio governo no que diz respeito à falta de autonomia da autoridade portuária como uma dificuldade para que a gente possa ter o fortalecimento do setor, e ao mesmo tempo se discute em contraposição a isso a centralização, ela faz uma conexão no mesmo pano de fundo. Porque se o governo, hoje da presidenta Dilma, e a gente tem essa concepção, não tem a intenção de procurar a privatização, o processo de centralização contínuo facilita a posição de qualquer governo futuro, seja daqui a 20 anos, para que essa privatização possa se dar. Por quê? Porque é muito mais fácil você tomar uma decisão em algo que está concentrado do que você ter uma decisão a partir do momento em que você tem o público espalhado por diversos pontos. Quanto mais concentrado, mais fácil o governo de plantão futuro modificar. Quanto mais desconcentrado, mais difícil que você possa ter um processo também de privatização do serviço. Essa é a nossa defesa. Então, é exatamente por isso, relator Eduardo Braga, diretor Pedro Brito, ministro Pedro Brito, ministro Leônidas, diretor Roberto Dantas, que a gente pede a inclusão desses pontos como importantes para que a medida provisória possa ter significativamente, não o teor de dar uma demonstração de que o que se busca é a privatização total dos portos públicos no Brasil. Esses indicativos, se a gente tiver a oportunidade de dar a partir da discussão dessa medida provisória, podem ter um efeito contrário daquele até que alguns esperam, ou seja, essa conversa e essa história de que determinados segmentos privados querem as estradas prontas, querem todo o aparato pronto para ele simplesmente obter o lucro, é verdadeiro em parte. Determinados segmentos privados querem sim, se tiverem a oportunidade de fazê-lo, além de ter toda a estrutura pronta, ter a oportunidade de mandar e regulamentar aquilo que vai ser feito e operado. Ou seja, isso também é uma lógica clara. Então, é exatamente por esse motivo que essas são as observações e as sugestões, as solicitações, reivindicações que eu venho verbalizar aqui nesse momento. Obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputado Milton Monte. Caro relator, ministro Leônidas, ministro Pedro Brito, Roberto Dantas, colegas deputados, deputadas, senadores, senadoras, eu, depois de ouvido uma série de debates nesta comissão, nessas últimas 3 semanas, não há dúvida que há uma constatação que o governo procura melhorar o ambiente econômico do país. O governo quer mais investimentos, quer competitividade, quer geração de empregos, quer que o Brasil se desenvolva, e isso realmente tenho certeza que é o que todos nós queremos, desde os trabalhadores até todos os agentes desse segmento tão importante do país. Ocorre que o que tenho ouvido aqui, tenho visto pontos positivos e pontos que nós estamos nesse fechamento, relator, e eu já disse isso há 2 semanas atrás, que também não invejava nessa posição, mas como sei da capacidade de Vossa Excelência já demonstrada na vida pública pelo seu longa lista de serviços prestados, tenho certeza que Vossa Excelência se debruçará e encontrará um caminho. Vejo questões que parece que contrariam um pouco esse objetivo. Quando nós falamos aqui em relação à centralização das decisões,
eu defendo que o governo tenha um planejamento estratégico. Mas questões comezinhas, burocráticas, eu tenho um pouco de receio de que elas devam ser centralizadas. Quando nós falamos aqui do aumento de investimentos, há uma questão e há um paradigma no setor elétrico quando contratos foram prorrogados na garantia de investimentos para o país. Nós temos contratos anteriores a 93 que também poderiam seguir essa lógica do investimento, da otimização, da diminuição de custos, e nós cumpriríamos com o objetivo inicial. Nós temos essa nova modalidade de terminais que, como disse aqui com propriedade o senador Humberto Costa, precisa encontrar caminhos de se compatibilizar com esse novo modelo. Porque o modelo foi feito no passado com uma série de custos de arrendamento, taxas e tabelas de todos os tipos e jeitos. O novo modelo não contempla essa situação. Como é que esses dois vão conviver a partir desse momento? E acho que essa é uma tarefa difícil para o nosso relator. Vejo discutida a questão da garantia de cargas. E eu estou me convencendo, caro ministro, que qualquer operador portuário, se oferecer o volume de cargas, corre o risco de não cumprir. E não é por culpa dele. Não está na decisão do operador a quantidade de cargas que ele vai operar. É uma circunstância de mercado. Então, acho que essa exigência me parece um pouco descabida. Vejo que essa compatibilização do que nós temos hoje para aquilo que nós queremos no sentido de melhorar a eficiência do Brasil, ela deve ser contemplada. Eu só tenho preocupação, e por isso tenho uma série de dúvidas, e as dúvidas, algumas foram sanadas, outras aumentaram após esse debate todo que nós fizemos, que é no sentido de dar aos nossos players segurança jurídica. E veja que eu soube que no Porto de Santos, a notícia é de ontem ou anteontem, uma empresa, depois de passar por um grande calvário, que é o processo licitatório, longo, demorado, oferecendo alguns milhões pelo arrendamento de uma área, acaba de desistir do contrato, porque verificou que os custos que ele tem nessa licitação e na operação nesses moldes vão ser incompatíveis pelo modelo estabelecido pela medida provisória. Então, isso me traz um receio de que nós estejamos, ao invés de trazer o investimento privado, estejamos, na verdade, afugentando os investidores que precisam ter garantias para que o seu investimento possa ser remunerado adequadamente. Então, quero mais uma vez cumprimentar o nosso presidente que não está aqui, Guimarães, o nosso relator, a abertura que foi dada para ouvir trabalhadores, empresários, operadores portuários, todas as pessoas. Eu tenho certeza que a comissão quer fazer o melhor e vai fazer o melhor, vai. Uma coisa, relator, eu tenho certeza, nós não vamos ter o produto final exatamente igual daquele que chegou a esta casa. Esta casa, com sua capacidade, com a capacidade de Vossa Excelência, vai melhorar aquilo que foi apresentado a esta casa, e o objetivo é fazer com que o país possa ser competitivo, que nós possamos crescer, que os investimentos privados aconteçam, que a gente alavanque o desenvolvimento do país, mas precisamos fazer isso usando os remédios adequados. Às vezes, como diz o ditado, o remédio e o veneno são a mesma coisa, depende apenas da dose. E vamos dosar as coisas adequadamente para que o remédio seja remédio mesmo. Parabéns aos nossos convidados e cumprimento a todos. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputado Jorge Bittar. Senhor relator, senador Eduardo Braga, quero comentar os demais integrantes da mesa, e dizer de quão importante e profícuo tem sido o trabalho
dessa nossa comissão. Num período de tempo extremamente exíguo, estamos fazendo uma verdadeira maratona no sentido de compreender profundamente a situação dos portos brasileiros, entender as razões do governo que fundamentaram a medida provisória editada e oferecer nossa contribuição, né, efetivamente. E eu tenho convicção também que nós estamos oferecendo uma contribuição bastante séria. Aliás, uma das coisas que se caracteriza aqui é que não se nota aqui uma divisão entre oposição e situação. Há, sim, uma preocupação generalizada com relação a esse tema. E nós temos clareza também de que esse tema dos portos está incluído num conjunto de ações de governo na área de logística que visam melhorar significativamente esse setor e reduzir os custos do Brasil, o custo do Brasil. Ao lado, evidentemente, de outras medidas que estão sendo adotadas, aí a desoneração dos custos do trabalho para muitas empresas, os incentivos tributários a diversos segmentos da economia brasileira, o recente programa de inovação lançado na última semana pela ministra Dilma, todos esses conformam... Ministra já foi. Corrijo, eu falei ministra? Oh, desculpe, foi um ato falho meu aqui. A nossa presidenta Dilma conformam uma visão estratégica, um caminho estratégico para que o Brasil possa, num horizonte de tempo razoável, tornar a sua economia extremamente competitiva diante do que estão fazendo os demais países, né? A Europa e os Estados Unidos vivem uma situação de crise, mas daqui a 2 ou 3 anos sairão dessa crise e fortalecidos por ganhos de produtividade significativos. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A face aparente da crise da Europa é a questão fiscal, mas por trás dessa questão fiscal há um esforço enorme desses países de aumentar a competitividade, tendo em vista o papel da China, dos demais países asiáticos e os próprios movimentos da economia americana. E o Brasil não pode ficar de fora dentro dessa concertação. Noto também que há, aqui na comissão, evidentemente, há posições divergentes sobre alguns temas, mas há uma espécie de uma corrente principal aqui, um mainstream, né, como costumam dizer os economistas, que guarda algumas preocupações que foram aqui expressas. O senhor deve ter percebido que, de forma recorrente, alguns temas colocados desta ou daquela forma, mas que expressam a mesma preocupação. Primeiro, o tema de que assegure simetria na competição entre aqueles que estão já operando e os novos operadores. Isso tem que ser estimado de maneira muito precisa para que não se cometam erros. Aqui o deputado Milton colocou a preocupação com relação a um vencedor de uma licitação que desistiu diante de ter constatado uma situação de assimetria na competição, ou seja, que ele não teria condições de ser verdadeiramente competitivo. Por outro lado, há uma série de fatores que são extremamente importantes no que diz respeito à atuação portuária. O fator escala, por exemplo, faz a diferença, evidentemente, na estrutura de custos portuários. E os operadores que lá estão podem ter ganhos de escala significativos na medida em que tenham estímulos. Eles estão aqui, quando aqui estiveram, para que haja competição, colocando questões muito claras e objetivas. Eu gostaria de conhecer com precisão a opinião do ministro. Uma delas é a renovação do período de outorga, tendo como contrapartida investimentos, né, na ampliação, enfim, da capacidade e na modernização de nossos portos. Reclamam também de que as outorgas e os pagamentos decorrentes dessas outorgas, que permanecem até hoje, geram também inquietações quanto à competitividade desses operadores já estabelecidos, concessionários e tal.
gostaria de conhecer, porque isso pode condicionar uma série de posicionamentos aqui de nossa comissão. Quanto há outros temas importantes sobre os quais eu não vou me pronunciar, a questão dos órgãos federais, da guarda portuária, a questão dos trabalhadores, mas esse tema da descentralização talvez precise, meu presidente José Guimarães, de uma certa precisão. O que deva ser atribuição do governo federal de maneira clara e o que diz respeito ao planejamento operacional, à relação do porto com a cidade e com a região, que são decisões que possam ser tomadas ali localmente, fugindo da burocracia e dando agilidade nesses procedimentos. Talvez o nosso Ministério, ANTAC, possa nos ajudar nessa direção, de definir com precisão aquelas atribuições que efetivamente são essenciais de estarem no plano nacional, por conformarem áreas fundamentais para o planejamento estratégico e para as grandes ações de governo, mas quais são aquelas que podem ser decisões que podem ser tomadas localmente, que garantem a agilidade e a própria eficiência da atuação portuária, na medida em que congregam os agentes portuários locais, que congregam o poder público local, que é essencial para a operação da área portuária. É isso. Obrigado. Obrigado, deputado Jorge Bittar. Bom, do rol de inscritos só permanecem no plenário dos inscritos 2 deputados. O deputado Milton Monte, já falou, e a deputada Irine, porque nós precisamos encerrar, se a deputada deseja, ou 1 minuto, para a gente encaminhar o final aqui da reunião. Agora sim. Boa tarde à mesa, cumprimentar o nosso ministro Leônidas, nosso ex-ministro Pedro, o representante do Ministério de Comércio Exterior. Eu só quero, presidente, assim, reforçar, porque a fala que fez aqui o Humberto, que fez o deputado Milton, que fez o deputado Geraldo, que fez agora o deputado Jorge Bittar, representam muito bem as nossas preocupações, tá certo? Então, assim, nós temos uma enorme responsabilidade colocada. O relator vai apresentar um relatório, mas quem vai votar no relatório somos nós. Poderemos levar o relatório ao êxito ou criar dificuldades, e nós não estamos aqui para criar nenhuma dificuldade, porque o projeto que o governo envia ao Congresso é no sentido de enfrentar um gargalo que temos para o desenvolvimento sustentável e permanente, contínuo do país, que é o bom funcionamento e a capacidade do nosso comércio exterior crescer e a capacidade dos nossos portos dar competitividade ao país. Então, portanto, as questões aqui colocadas, seria muito bom que nós tivéssemos, por parte dos nossos convidados, uma ideia com foco sobre o que pensa a respeito das questões que aqui foram colocadas. Antes de eu ir atender a convocação do meu líder para ir para o plenário votar, eu ouvi o ministro Leônidas falar sobre as dificuldades que tem de acompanhamento e da execução na ponta. Então, na ponta, mas os CAPs, e com isso tira efetivamente papel dos CAPs, mas para fazer a relação local, regional, questões de natureza ambiental, garantir a presença dos trabalhadores como parte integrante do debate naquele fórum. Se o CAPS se esvazia, isso fica prejudicado. Então, talvez o que o Jorge colocou aqui, de um certo equilíbrio, seja a saída possível para nós. Então, eu gostaria só de reafirmar essas questões que os meus companheiros aqui de comissão já colocaram. Obrigado, deputada Irine. Que nós ficamos pendentes das votações relativas ao convite aos governadores na semana que vem, para o senhor ver se pode fazer no final dessa sessão, senão nós não vamos ter mais tempo de fazer o pedido. Bom, nós temos vários requerimentos para
apreciação do plenário da comissão. O relator saiu. Tinha um relatório de convite para a ministra Gleice, que nós já negociamos aqui com o deputado Arnaldo, para a gente, já tiveram os ministros aqui e tal, consideramos que não há mais necessidade não há nada a acrescentar além do que já foi feito. Até porque amanhã nós temos uma reunião às 11h30 com as centrais sindicais e penso que iremos avançar. E tem o convite para 3 governadores e o prefeito de Santos. E, portanto, eu queria sugerir que nós aprovássemos a critério do relator estabelecer que data, porque tem a Semana Santa e o relatório, para que eu conversasse com o relator, compatibilizando o convite aos 3 governadores, não chamar o prefeito, os 3 governadores, mas dá para negociar assim? E a gente organiza aí, não sei quando, porque depende aqui também do relator, né, que são os governadores da Bahia, do Pernambuco e do Rio Grande do Sul. Nós vamos ver, dependendo da ordem do dia, se o presidente vai convocar ou não, a gente tenta montar isso aí. E fica indeferido os demais requerimentos, nós vamos trabalhar para ter uma outra audiência só com os 3 governadores. Só para confirmar, quem são os 3 governadores? Eduardo Campos, Jacques Wagner e Tasso Genro. Por que são os 3? Foi o requerimento que foi apresentado. Era Porto onde tinha Porto. Onde tinha Porto, inclusive Quem pediu para Porto Delegado e quem pediu. Então o requerimento é nesse tempo. Dá para acrescentar o Paraná também? Não vamos acrescentar porque não é objeto do requerimento. É claro que o requerimento ainda tem que ser deliberado. Eu já estou sugerindo um acordo para a gente não ficar perdendo tempo. Ok? Paulinho? Mas isso seria da deliberação? Não há arum para deliberar. Eu já estou sugerindo um acordo para me conversar com o relator para a gente acertar os 3 governadores. Faz um gesto, um acordo de acrescentar o Paraná. Não dá para fazer porque senão nós temos que alterar o requerimento. Não tem nenhum para deliberar, Márcio. Ajuda aí. Ok? Vamos trabalhar na direção de conversando com o relator, não temos como deliberar, mas eu vou tentar no acordo conversar com o relator para convidar os 3 governadores, ok? Presidente, podia... Antes de encerrar a nossa reunião... Presidente, uma sugestão. Vossa Excelência poderia deliberar o requerimento e ficaria